Olá, pessoal, uma boa tarde. A gente vai iniciar o nosso programa agora da tarde, que vai contar com a conferência da Margarita Dias e com a mediação da Francine. Eu vou apresentar a Francine e já vou chamá-la para o palco. Qualquer dúvida adicional, vocês podem procurar a gente no final do evento. A Francine Even, então, ela é obstetriz formada pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, a USP, e mestra pelo programa de pós-graduação em Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da Universidade também de São Paulo. Ela possui interesse em pesquisa em saúde da mulher, contracepção, medicalização, direitos sexuais e direitos reprodutivos, gênero, antropologia da saúde, cuidado e processo de saúde e doença, modelos de nascimento, parto e pós-parto. Atualmente, ela trabalha como obstetriz no Centro de Parto Humanizado Casa Ângela, que atende mulheres em condição de gravidez e maternidade, e ela realiza o atendimento ambulatorial. Então, ela está direto no atendimento com o público. Francine, muito obrigada. Peço para que você venha ao palco e tomara que a gente possa aproveitar bem essa nossa parte da tarde. Boa tarde a todas e a todos. Como a Sofia me apresentou, meu nome é Francine, sou obstetriz, mais conhecida como parteira, e eu trabalho na Casa Ângela, né? Não sei se vocês conhecem. Mas antes de eu contar um pouquinho da casa, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje, especialmente a Sofia e a Amanda, que fizeram um convite muito acolhedor, e é uma honra poder representar a instituição em que eu trabalho e contar um pouco para vocês de como é lá. A Casa Ângela completa nesse ano 10 anos, e desde 2005 ela é conveniada ao SUS, né? Então, atualmente, a gente recebe verba do SUS e também presta atendimentos particulares. Como o próprio nome diz, é uma casa de parto, que faz partos, mas não só isso. Lá a gente acompanha o pré-natal, a partir das 28 semanas, então já é o terceiro trimestre, o finalzinho da gestação, e o parto em si e o pós-parto, e depois até um aninho de vida do bebê, né? O que a gente chama de puericultura. E é importante vocês saberem também que a casa está dentro de uma associação comunitária, que é a Monte Azul. E essa instituição também conta com parceiros e repasse de verbas de quem confia e acredita no nosso trabalho. Queria também dizer que eu não estou acostumada com um ambiente tão formal. Lá a gente trabalha com as mulheres mais diretamente, então, só para explicar um pouquinho o nervosismo. Lá na Casa Ângela, gente, a nossa equipe é composta por quase 50 colaboradores, né? Mas o grupo que presta assistência às mulheres são das parteiras. Então, são obstetrizes que, como eu, fizeram a formação direta em obstetrícia, as chamadas obstetrizes, ou as enfermeiras obstetras, né? Que fizeram a formação em enfermagem e depois a especialização em obstetrícia. A gente não conta com a assistência do profissional médico. Além disso, tem outros profissionais, nutricionista, fonoaudióloga, fisioterapeuta, as técnicas de enfermagem, o motorista da ambulância, as cozinheiras e a equipe de apoio. E esse acompanhamento que a gente presta lá é para as mulheres que a gente chama de risco habitual. Então, são mulheres com a saúde, né? Não tem nenhuma alteração de saúde, não podem ter pressão alta, diabetes, ou qualquer tipo de alteração que inviabilize o acompanhamento do parto num cenário extra-hospitalar. Então, ela tem uma cara de casa mesmo, como o próprio nome diz, né? Então, quem chega na Casa Ângela é recepcionado por uma sala que fica um bolinho, um chazinho, e ali já começa uma outra forma de ver esse processo que é a gestação e parto, não como uma doença ou como uma condição que tenha que ser vista num hospital, mas como uma condição da vida, né? E esse espírito a gente leva em todo atendimento. Então, a gestante inicia o pré-natal com a gente, num grupo de acolhimento, que a gente estimula bastante que os acompanhantes também participem, né? Então, de escolha dela, a rede familiar que ela tiver, ou rede de apoio. E ela inicia com o pré-natal coletivo.
A gente faz uma avaliação individual, inicialmente, e depois promove um debate entre as próprias gestantes e famílias nessa condição de espera de um bebê. E isso acontece através de um grupo, que a gente chama de consulta coletiva. E nessa consulta, a gente divide as mulheres pela idade gestacional. Então, elas conversam com outras gestantes que também estão passando pela mesma etapa da gestação. Então, é muito comum trocarem figurinhas, né? Então, queixas muito similares, azia, desconforto, dor na lombar. E aí, uma vai ajudando a outra. A profissional ali, ela não tem o papel de prescrever nada ou de detentora do conhecimento. Ela é mais uma facilitadora, mas para favorecer que as próprias mulheres se ajudem e troquem receitas, experiências, para melhorar os desconfortos da gestação. Mas aí também a gente não vai falar só de desconforto físico, né? Como a gente viu pela manhã, a gestação ela transforma a vida das pessoas, né? Tanto da mulher como da família, trazendo mudanças sociais e psicológicas para além do físico. E aí, nesse espaço coletivo, elas também trocam esse tipo de informação. Então, é um ambiente bastante protegido, em que elas podem falar o que desejarem, sem medo de exposição ou de julgamento. E aí eu queria também dizer para vocês que a casa ela faz o atendimento ao parto e ao pré-natal, colocando a mulher como protagonista desse momento, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O parto, ao longo da história, e principalmente depois da década de 70 aqui no Brasil, ele passou a ser intensamente medicalizado, né? Então, o corpo da mulher ele passa a ser visto como incapaz ou defeituoso. E aí, alguns procedimentos são realizados a fim de resolver esse problema, né? Então, aquele corte feito na vagina, que é a episiotomia, ou a ocitocina, que é a droga injetada no soro para fazer a contração aumentar e fazer o bebê nascer com menos tempo. Então, isso é muito comum no cenário obstétrico do Brasil. E na Casa Ângela, a gente não faz esse tipo de intervenção, desnecessariamente. A gente segue as boas práticas de atenção ao parto e que vai considerar a mulher ali, né, como um ser, um indivíduo, que tem o tempo dela, nem todo parto vai ser no mesmo período, e o bebê também vai depender de como ele está encaixado. A gente está ali para cuidar da segurança desses dois indivíduos, mãe e bebê, mas sem intervir e atrapalhar esse processo que é natural. Então, o bebê ele vai nascer no tempo dele, a gente vai respeitar esse encontro entre os dois, né? Ele vai para o colo depois do que nasce, vai mamar nessa primeira hora de vida. A gente não vai fazer o corte na vagina. Atualmente, a gente tem assistido 1.500 partos na Casa Ângela. Desses 1.500, foi feito uma episiotomia apenas. Então, esse é um dado bastante importante e significativo para tirar esse tabu de que a vagina ela não dá conta de ceder ou de ser elástica no momento do nascimento. E colocando a mulher no centro desse evento, que é o nascimento do seu bebê, mas é o momento em que ela está parindo, faz toda a diferença, né? Então, a gente inicia isso lá no pré-natal, garante isso na assistência ao parto e também no pós-parto e nesse momento da puericultura. A casa hoje não atende um público específico, mas a gente recebe muitas adolescentes também, e a gente presta um atendimento diferenciado para as adolescentes, então tem um pediatra também que faz o acompanhamento no pós-parto, com os bebês, com as crianças, né, a partir dos 40 dias de vida. E elas são inseridas nesses grupos que eu falei para vocês desde o início, também discutindo com outras mulheres, durante o processo gestacional, as suas queixas, ansiedades, dúvidas e desconfortos que esse universo da maternidade traz. E aí, para fechar um pouquinho, eu queria contar para vocês que, enquanto Casa Ângela, a gente começou a questionar um pouco se a saúde da mulher estava sendo realmente atendida em todos os seus âmbitos, né? Se a gente falar só de parto, pré-natal e pós-parto,
não estava limitando essa saúde integral que deve ser vista às mulheres. E, a partir de janeiro do ano passado, a gente iniciou também um olhar mais ampliado à saúde sexual e saúde reprodutiva das mulheres. Então, é bastante inovador, mas as parteiras estão passando por um processo de treinamento. Eu já fui treinada e estou treinando o restante da equipe para fazer a inserção do DIU e favorecer esse acesso ao DIU ou a outros métodos contraceptivos. A gente está avançando também com o diafragma, como mais uma opção não farmacológica para aquelas mulheres que querem regular e controlar se querem ou não ter um bebê ou uma gravidez, né? Para garantir também esse direito a elas. Então, era um pouquinho isso que eu queria contar para vocês aqui hoje. E eu vou apresentar agora a nossa palestrante, que é a Maria Margarita Dias Monteiro, que ela é chilena, radicada no Brasil há 40 anos, possui graduação em enfermagem obstétrica pela Universidade do Chile e mestrado e doutorado em educação pela Unicamp. Mulher feminista, é fundadora e presidente da ONG Reprolatina Soluções Inovadoras em Saúde Sexual e Reprodutiva. Nos últimos 20 anos, tem realizado pesquisas, projetos de ação participativa e capacitado centenas de profissionais e adolescentes no Brasil e em vários países da América Latina. Desenvolveu, junto de outro profissional, uma metodologia com enfoque em gênero e direitos sexuais e reprodutivos para o trabalho com adolescentes. Por favor, Margarita. Boa tarde a todos e todas. Espero que tenham almoçado bem, que não dê sono na parte da tarde. Bom, em primeiro lugar, queria também agradecer esse momento especial, parabenizar a equipe do MASP, a equipe muito simpática que entraram em contato e nos convidaram, Amanda, Eric, agora a nossa querida Sofia, que tem nos recepcionado muito bem. Parabenizar porque, num momento tão difícil como estamos vivendo hoje no Brasil, ter esse espaço para a gente falar dos direitos sexuais, os direitos reprodutivos, para a gente falar da educação sexual, para a gente falar de gênero, é um espaço muito importante, no momento onde os espaços estão se limitando, se estão restringindo. Então, muito obrigado também pelo convite para fazer parte nesse momento de resistência. E a minha apresentação vai focar... O nome que a gente deu foi Adolescência, Saúde Sexual e Reprodutiva, novas visões para novas práticas, porque o que a gente espera é isso, que a gente tenha novas práticas. Então, a apresentação, eu vou focar praticamente 4 aspectos. A primeira parte, eu vou revisar alguns dados, dividir com vocês alguns dados sobre a situação atual da taxa de fecundidade e de gravidez no adolescente, que é um tema que preocupa muito, especialmente educadores e educadoras nas escolas, porque as fazem mudar seus projetos de vida, né? Vamos convidar vocês para fazer uma reflexão sobre quais são as razões da gravidez na adolescência, nos dias de hoje, e convidar também vocês a fazer uma reflexão sobre qual é a visão das pessoas adultas sobre a adolescência, sobre os adolescentes e quais as consequências dessa visão no aumento da vulnerabilidade e na gravidez na adolescência. E, finalmente, então, eu vou contar um pouquinho, e eu reconheço que, quando vi todo esse público e perguntando muito sobre o que fazer na escola, eu vou tentar ir mais rápido na primeira parte, para deixar mais parte para compartilhar com vocês a experiência da Reprolatina, que é a instituição que eu trabalho há 20 anos, que a gente tem uma grande experiência nesse trabalho nas escolas com adolescente, com resultados muito importantes na diminuição, não somente da gravidez, mas da violência, do bullying e de muitas outras problemas que você se enfrenta na escola. Então, essa é a última parte da apresentação. Então, vamos começar primeiro revisando a taxa global de fecundidade. É a média de filhos por mulher que tem ao longo da sua vida reprodutiva. Essa é a taxa de fecundidade. E quando a gente observa
Aqui temos o mundo, América Latina, o Caribe, África, Europa e Brasil. O verde é o Brasil. Então, nós temos, no mundo, as mulheres têm 2,4 filhos por mulher. E no Brasil, temos 1,7. Então, o Brasil deu conta. Até porque, como uma colega falava hoje em dia, nós tivemos programas de controle de natalidade, programas onde as mulheres eram esterilizadas. As mulheres diminuíram muito a fecundidade. Então, as mulheres adultas estão tendo até por baixo do que é o promédio no mundo de filhos por mulher. Mas, quando a gente vai ver a parte de adolescência, a taxa de fertilidade em adolescentes. Então, a taxa de fertilidade, diferente da fecundidade, a fertilidade se mede com o número de recém-nascidos por 1.000 mulheres de 15 a 19 anos. Aí, nessa taxa, não estão consideradas as mulheres que tiveram filho, mulheres de menos de 15 anos, que hoje está em aumento as mulheres com menos de 15 anos que têm filhos. Então, o que nós vemos? Que quando a gente vê esse número, aqui está Brasil de novo com verde, quase que não se nota porque tem uma luz forte aqui, mas nós vemos que em Brasil tem 62, esse é o número, de recém-nascidos por 1.000 mulheres de 15 a 19 anos. Quando a gente vê esse número nos países da Europa, esse número é 7. Então, temos uma diferença muito grande. Então, embora o número de filhos por mulher na população adulta diminuiu, na população adolescente, isso não está acontecendo. A gravidez em adolescentes continua ou se mantendo ou aumentando entre 10 e 14 anos, que é o que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui vocês veem o porcentagem de total recém-nascidos, que são filhos de mulheres com menos de 20 anos por região. E eu só quero mostrar que a América Latina é uma das regiões onde mais tem filhos e mulheres de menos de 20 anos, ou seja, adolescentes. Qual, então, é a nossa situação no Brasil? O censo 2010, o censo feito a cada 10 anos, então, o último que nós temos é o censo 2010, mais de 50 milhões de adolescentes e jovens estão na faixa etária de 10 a 24 anos, ou seja, quase 27% da população é adolescente, certo? 1/4 da nossa população é adolescente. E aí vem uma reflexão. As políticas públicas estão realmente dando essa prioridade que essa população necessita? O que está acontecendo com a juventude? Ou a juventude está ocupando só as manchetes de coisas ruim que acontece, de acidente, de suicídio, de estarem colocados dentro do tráfico de drogas. Então, a mídia está contribuindo muito para colocar essa população adolescente nas manchetes negativas. 1 de cada 4 mulheres é mãe antes de completar 20 anos. O que significa? Isso é muito alto, esse número, porque significa que essas meninas, elas, mulheres, vão deixar, provavelmente, a escola. A grande maioria deixa a escola, algumas tentam voltar, mas, no final, acabam deixando a escola. Tem que criar seus filhos. Elas já começam a ter restrito o mercado de trabalho e, bom, determinam, digamos, as consequências da sua vida por causa dessa gravidez que acontece com menos de 20 anos. Nas mulheres de baixa escolaridade, a situação é pior. Mais de 50% são mais antes dos 20 anos. Então, esse é um dado, é importante que a gente revise os dados para ver que é preocupante a situação e que nós precisamos fazer alguma coisa para mudar esses projetos de vida dessas e desses jovens. E hoje também falaram, a situação das mulheres é pior porque os homens assumem ou não assumem a paternidade, mas a mãe assume ou assume a maternidade, não tem outras escolhas. Também vemos que há uma baixa prevalência de uso de métodos anticoncepcionais. O Brasil também é um país que aumentou muito o uso de métodos anticoncepcionais nos últimos 20 anos, mas isso não acontece com a população adolescente. Então, há uma baixa prevalência. E entre as que usam métodos anticoncepcionais,
em geral, usa métodos de baixa eficácia, ou seja, que falha muito, como a pílula, por exemplo, que as pessoas acham que a pílula é muito eficaz, mas a pílula, em população, 8% das mulheres que tomam pílula engravidam em um ano. Então, é um índice alto, é uma pílula falha bastante. Ou usam a tabelinha, por exemplo, que é outro método que falha bastante. Então, aí vem a pergunta, por que engravida nas adolescentes? Aí eu coloco os adolescentes, porque o adolescente também engravida, mas o adolescente, e aí propositalmente a gente colocou só a mulher, porque praticamente é a mulher que engravida. O homem, habitualmente, ele vai dizer, é você que não estava tomando pílula, sempre vai culpabilizar a mulher. Então, a mulher fica muito sozinha frente a uma gravidez. E aí, quando a gente escuta os adultos, e vocês fazem parte desse grupo, ou dos pais, ou as mães, ou os mesmos professores, e até os profissionais de saúde, eles vão dizer, bom, a jovem engravida porque sou irresponsável. Eu falei para você que não era para engravidar, sexo só depois do casamento, dizem as mães. Ou engravidou, como disse por muitos profissionais de saúde, engravidou porque queria, porque informação tem aí, eles não têm internet, então engravidou porque queria. O posto de saúde pode dizer... Elas se engravidam, aqui existem métodos, elas não vêm porque não querem. Então, todo o mundo adulto coloca a responsabilidade e a culpabilidade na adolescente que engravidou, e ela se encontra muito sozinha. E quando a gente escuta as adolescentes, ela diz, eu não pensei que isso ia acontecer, eu não estava pensando ter uma relação sexual, mas quando ela tem a relação sexual, muitas vezes ela tem porque o namorado pediu a prova de amor. Pode não acreditar, mas eu tenho 67 anos, mas na minha época pedia-se a prova de amor. Até hoje se pede ainda a prova de amor. Se você realmente me quer, você tem que transar comigo. Ou, não, eu estou muito excitado, não, você não vai me deixar assim. Então, aí, ela acaba transando, mesmo sem usar o método anticoncepcional. Mas, quando ela engravida, a adolescente morre de medo, não sabe o que fazer, meu pai vai me matar, minha mãe vai me matar, e não tem nenhum adulto no entorno para apoiar ou auxiliar ela numa decisão, num momento de decisão importante da vida dela, que é esse momento em que ela engravidou sem querer. Ou, às vezes, ela diz também, bom, ele não quis usar a camisinha, a pílula engorda, a pílula me faz mal, ou eu não queria ir no posto de saúde porque minha mãe ia ficar sabendo. Então, tem muitas coisas que vão acontecendo aí. Então, a gente eu vou listar algumas razões que na nossa instituição a gente tem listado de razões por que nós pensamos que engravida nas adolescentes, mas eu vou me referir praticamente à primeira e à última que estão listadas aí de laranja. Então, a primeira razão por que engravida nas adolescentes, a gente acha que pela cultura machista. A desigualdade de gênero que existe, que é construída desde o nascimento, a partir do nascimento de um menino e uma menina, começa a construir toda uma cultura machista, e onde a mulher é a responsável pela anticoncepção. O homem tem muitas relações e ele não se preocupa. Seria muito mais fácil o homem usar camisinha sempre. Os métodos anticoncepcionais, as pesquisas, têm focado sempre as mulheres. A maioria dos métodos têm sido descobertos e têm sido testados em mulheres. E nos homens, praticamente, a camisinha ou a vasectomia. Não existem mais métodos para homens. Então, essa cultura machista que vai construindo, inclusive, a mulher como objeto de desejo e um objeto para ter uma relação sexual. E, então, elas são vítimas também de abuso sexual. Muitas das gravidezes que acontecem com menos de 15 anos são mulheres vítimas de abuso sexual. Bom, os mitos e crenças com relação à sexualidade e aos métodos anticoncepcionais. Então, a construção da sexualidade pelas famílias, pelas igrejas, nas escolas, há uma confusão muito grande entre o que é sexo e o que é sexualidade. E se constrói este conceito de sexualidade com muita culpa, com muita repressão, com muito controle. E, em vez de
preparar as meninas e os meninos para se apropriar de seus corpos, para tomar suas próprias decisões sobre seus corpos e sobre seus projetos de vida, sobre suas decisões, se limita, se reprime, se controlam os corpos das pessoas externamente, por toda essa sociedade. Existem muitos mitos sobre os métodos anticoncepcionais, que o DIU é abortivo, que a anticoncepção de emergência é abortiva, que a mulher vai fazer mal à pílula, que vai engordar, que vai dar varize. Todos mitos, porque hoje existe a medicina baseada em evidência, mas as pessoas ocupam as redes sociais contando 1000 histórias que elas se disseminam rapidamente. Isso limita também que as mulheres usem métodos anticoncepcionais. A falta de conhecimento, o reconhecimento dos direitos sexuais e do direito reprodutivo, porque os direitos sexuais e reprodutivos estão desde 1994. A Conferência de População Internacional e Desenvolvimento de Cairo, já os países assinaram, são signatários, o Brasil é signatário de Cairo, é signatário de Beijing, Pequim, em 1995, a 4ª Conferência Mundial das Mulheres. Então, nossos países têm, todos os países da América Latina, e o Brasil está entre eles, nós teríamos que ter políticas baseadas nos direitos sexuais e reprodutivos, e, de fato, estão as políticas, mas não são reconhecidos. Então, ainda se fala que adolescente não deveria ter relação sexual, que não deveria usar um método anticoncepcionais. Quando ela vai para um posto de saúde, muitas vezes se exige a presença do pai ou da mãe e não se permite que ela tome decisões sobre o início da vida sexual, sobre sua reprodução, sobre sua vida. A outra questão são os serviços de saúde despreparados e de difícil acesso. Despreparado por essa mesma razão. Quantos cursos de graduação tem, entre a graduação, ensino de sexualidade, ensino de direitos sexuais e reprodutivos, ensino de gênero, e eu vou dizer aqui, gênero, eu estou me referindo, quando me refiro a gênero, é ao gênero desde o conceito feminista, que é a construção do papel do homem e da mulher e a relação entre eles, que é uma relação de poder, onde o homem tem mais poder e a mulher está num papel desigual de poder e oportunidade. Eu não estou me referindo à identidade de gênero, que tem ganhado muito mais força nos últimos tempos, mas que também deveria ser parte do ensino, até para que os profissionais de saúde possam lidar com a população jovem, que está chegando aí com muito mais a ter liberdade de expressar orientação sexual e identidade de gênero, mas os profissionais não estão preparados. E é difícil acesso, porque sempre o serviço de saúde, aqui uma questão que eu não vou entrar, porque é longa de falar e é mais para a saúde, mas a saúde ainda é vista como de um aspecto curativo. Então, todos os programas de atenção de emergência são priorizados. É uma cultura muito, eu digo, perversa, porque a menina vai solicitar um método anticoncepcional, eles vão agendar em 2, 3 meses. Mas se ela chegar grávida, ela tem prioridade. Então, eles esperam que ela engravide. E, de fato, os serviços de saúde conseguiram diminuir a segunda gravidez na adolescente, mas a primeira não tem se conseguido. Ela aumenta o índice de gravidez. A primeira gravidez na adolescente, ninguém está dando conta. Bom, a disponibilidade de métodos anticoncepcionais é muito limitada e, habitualmente, muitos serviços têm só pílula ou camisinha e não têm à disposição. Aqui é uma grande desigualdade no nosso país entre as pessoas que têm recursos e as que não têm recurso. Quem tem recurso pode conseguir um implante, pode conseguir um DIU com levonorgestrel, Mirena. Quem não tem recurso tem que ir no posto de saúde e tem pílula ou camisinha. Às vezes, injeção nos postos que têm mais recursos. As informações desatualizadas dos profissionais de saúde, que a gente até conversava com as colegas, se os médicos não sabem colocar DIU, ninguém vai oferecer um DIU, embora o DIU é muito barato, eficiente e dura 10 anos. E, finalmente, então, eu vou me referir a essa visão que os adultos têm em relação à adolescência e a adolescentes. Aqui um pouco para relembrar como são construídos os papéis de gênero, que é a cultura machista que a gente disse.
Nietzsche dizia, o corpo é uma página em branco na qual os valores culturais se inscrevem. E assim, nasceu uma menina, nasceu um menino, corpos em branco, só que elas vão sendo, a partir de mensagens da sociedade, o pai, a mãe, a igreja, os professores, todos os meios de comunicação, todos vão repetindo as mesmas mensagens por séculos e séculos, que é a cultura machista. Homem tem que ser forte, homem não chora. Cuidado, se o homem vai masturbar, vai sair pelo na mão. Menino usa cor azul, menina, cor de rosa. Até a nossa ministra Damares disse, menina vai ser rosa, menina vai ser azul. Vocês viram toda a polêmica causada. A gente demorou não sei quantos anos para mudar isso, e numa fala retoma-se toda essa questão das cores. Menino tem que jogar bola, homem não leva desaforo para casa, homem pega todas. E a menina diferente, fecha as pernas, não se toque. A menina deve ser obediente, doce, ela tem que aprender a ser princesa. Né? E o que é princesa? A princesa espera que chegue o príncipe para buscá-la. Lembrem vocês os bailes de debutantes. O que são os bailes debutantes? Que muitas meninas anelam e gastam horrores. Aos 15 anos, os pais apresentam a menina em sociedade. Eu mantenho minha menina virgem e ofereço minha menina para a boa sociedade, para casar ela com um bom partido que tenha bom dinheiro. Então, essa minha filha é um objeto, é uma moeda de troca. Eu troco minha filha com toda essa virgindade para eu poder fazer aliança com outra família que tenha dinheiro e dar um bem passar. Então, aí entramos com toda a parte econômica do controle da sexualidade, do controle dos corpos das mulheres, principalmente. Uma feminista chilena chamada Marisa Matamala, que estudou muito a questão de gênero, disse que a desigualdade de gênero se constrói em 4 eixos: sexualidade, reprodução, divisão sexual do trabalho em casa e âmbito público, cidadania. E a gente tem assim, se a gente estivesse fazendo um curso, que eu estou mais acostumada a trabalhar com participação, com um grupo menor, e não falar assim, só falar sem ter o retorno, mas se a gente estivesse fazendo esse exercício, nós diríamos, qual a diferença? E aí vocês diriam muito rapidamente. Homem pode transar com muitas mulheres, homem pode enganar e a mulher sempre vai perdoar, mas se a mulher tem vários parceiros, a mulher é mal vista. Né? O homem é garanhão, ele é bom. E aí vão se construindo nesses 4 eixos diferenças. A diferença das tarefas de casa, ela vai ser determinante em muitos outros aspectos, porque até hoje, onde muita coisa tem mudado, a mulher e o homem estão dividindo tarefas de casa, mas ainda o homem disse assim, eu ajudo muito minha mulher. Quando ele disse eu ajudo, ele está dizendo o quê? Que a responsabilidade é da mulher. Então, ainda a responsabilidade, com isso a mulher tem dupla jornada de trabalho ou tripla jornada, porque a mulher aqui é ativista, se não tem creche, se não tem um posto de saúde, é ela que vai aos movimentos sociais para reivindicar esses direitos. Então, há uma desigualdade, a mulher é responsável pela anticoncepção, pela reprodução, ou seja, pelo fato de que biologicamente são diferentes, se constroem diferentes papéis na sociedade, e isso traz desigualdades e inequidade, que é uma desigualdade não somente na questão de direito, mas na questão de oportunidades de vida. Se a mulher fica em casa, logicamente, ela não vai ir para as reuniões, fazer conchavos políticos no bar, nem se comunicar com as outras pessoas. Então, a mulher tem menos acesso, inclusive, a poder estar ocupando esses espaços políticos que hoje, até por regras de gênero conquistadas, teria que ter 30% das mulheres representantes no poder público. E o que nós temos? 10% das mulheres prefeitas. Nos ministros agora, de 30 ministros, quantas mulheres nós temos? 2 mulheres e ainda umas mulheres que nem estão preparadas em gênero, defendendo os direitos das mulheres. Eu acho que essa é a questão, porque também não é uma questão só ser mulher, é uma questão de eu ser mulher e
ter a lente dos direitos humanos e dos direitos sexuais e reprodutivos, dos direitos. Se eu tenho essa lente, eu posso enxergar que há uma desigualdade. Então, no âmbito público também, no último estudo que saiu 2 anos atrás, disse que nós vamos demorar, se a gente vai nesse ritmo, infelizmente estamos retrocedendo, mas se a gente fosse nesse ritmo há 2 anos, nós vamos demorar 75 anos para ter equiparação salarial. Ou seja, para o mesmo cargo, mulheres e homens ganham, a mulher ganha 30% a menos que o homem. Bom, então, essa desigualdade de gênero traz consequências, sim, para a saúde sexual e reprodutiva e aumenta a vulnerabilidade. Então, essa desigualdade de gênero construída pela educação, e aqui é um papel importante das escolas e das famílias, a gente mudar essa cultura de gênero, mudar essas mensagens que a gente disse, né? Dar essas oportunidades para os homens brincarem com boneca, para as meninas brincarem de bola e tudo. E dar essas oportunidades para que o homem não tenha que ser tão forte, tão macho, porque isso também está trazendo muito problema, está se falando das masculinidades tóxicas, que colocam no homem que tem que ser forte, que tem que beber muito, que tem que assumir muitos riscos, e eles estão se matando em acidentes e em muitos estilos de vida que eles estão assumindo. Então, para diminuir essa vulnerabilidade, nós temos que ter igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. E aqui eu quero revisar rapidinho assim, o que pensam as pessoas adultas em geral do adolescente, porque essa visão tem muito a ver com a possibilidade que eu, pessoa adulta, educador, profissional de saúde, mãe ou pai, tenho de ajudar ou não esse adolescente a mudar seus projetos de vida. Então, quando a gente diz o que pensa, se a gente perguntasse aqui para vocês, como são os adolescentes? Vamos fazer uma lista como são os adolescentes. Vocês vão dizer assim, são irresponsáveis, rebeldes, teimosos, impacientes, chato, controladores, não escutam, enfim, uma moncheira. Aí nós perguntamos para adolescentes, e os adolescentes, ou para vocês mesmos, como vocês acham que adolescentes pensam dos adultos? E eles vão dizer, chatos, rancinza, velhos, não escutam, são donos da verdade, teimosos, impacientes, controladores, sei lá, vão dizer uma série de características. Aí nós temos as 2 listas. O que vocês veem nessas 2 listas? Praticamente só características desqualificadoras, negativas. A visão que cada um tem do outro é uma visão negativa, que desqualifica. Se eu acho que você, mãe, é uma chata, eu vou confiar em você para contar meu problema? Para dizer que talvez eu quero iniciar minha vida sexual, que eu gostaria de usar o método anticoncepcional? Se eu acho você, professora ou professor, que você não confia em mim, que você me acha rebelde, que você me acha teimoso, que você me acha bagunceiro, eu vou confiar em você? Não vou confiar em você. Então, o que acontece? A partir dessas visões, o que a gente tem? Existe uma visão estereotipada dos adultos para os adolescentes, dos adolescentes para os adultos, e preconceituoso. E isso cria um vínculo afetivo negativo, porque afeto, muitas vezes, também é visto só como amor, carinho e tudo, mas a raiva, o ciúme, a inveja são afetos também, só que são negativos. Não negativos desde a raiz, porque eles podem ser positivos, mas eles são negativos quando eu não aprendo a controlar, quando eu não aprendo a saber o que faço com esses meus afetos. Então, se estabelece esse vínculo afetivo negativo que vai dificultar a comunicação, vai gerar desconfiança, vai distanciar o adulto do adolescente. Não vai ver, se eu estou distante, eu chego em casa, eu não quero conversar com o adulto, chego na escola, eu vou buscar meus amigos para conversar, eu não vou buscar um adulto para conversar, então não vai ter espaço para discussão, reflexão, para receber informações importantes, ou para eu, adolescente, ter um apoio dos adultos para construir esse meu projeto de vida. Então, algumas reflexões. Todos nós temos diferentes visões de tudo. De sexualidade, tem gente que diz, não, sexualidade é tudo ótimo. Outras pessoas dizem, sexualidade e sexo. Sexo é pecado. Masturbação faz mal. Sexo só com pessoas de diferente sexo. Heterossexualidade é a norma.
Então, tudo isso a gente foi aprendendo na escola, na família, na igreja. Então, a gente aprendeu, hoje de manhã as colegas falaram, a heteronormatividade. Por quê? Porque a mulher sempre foi vista como reprodutora, sempre a sexualidade era igual à reprodução. Nunca se considerou que a mulher podia ter direito ao prazer. Então, a mulher era só para reproduzir. Tudo que não reproduz é anormal. Então, homem com homem, mulher com mulher não reproduz, é anormal. Aí que virou a anormalidade. Então, tem uma história de por que isso se considera anormal. Hoje em dia, os conhecimentos sobre o exercício da sexualidade têm avançado, mas as pessoas não têm avançado junto. E ainda tem essas visões. E essas visões que tem das pessoas, que vai sendo determinado ao longo da vida, é a mesma visão de que, eu repito, né, adolescente aborrecente, é chato, não sei o quê. E essa visão vai determinar a minha conduta e minha prática. Tem algumas pessoas que, desde a minha época, quando eu fiz o mestrado, eu justamente fui para fazer educação, porque havia eu fiz a pesquisa, os universitários da Unicamp tinham um conhecimento altíssimo de anticoncepção e de infecções de transmissão sexual e AIDS, mas o comportamento era absolutamente discordante. Ele sabia muito, mas as práticas, as atitudes eram muito distantes. E o que acontecia? Quando eu entrevistava as pessoas, diziam, adolescente tem pensamento mágico. Ele vai crescer. Então, essas visões paralisam muitas vezes. Se eu acho que o pensamento mágico, eu não posso fazer nada com ele, eu não vou fazer nada. E eu vou deixar que esse período importante da vida, onde toma muitas decisões os adolescentes, passe sem poder fazer nada. Então, é fundamental que quando a gente diz, bom, e que fazer? E hoje uma professora perguntou, né, e que podemos fazer na escola? A primeira coisa que a gente tem que fazer na escola é revisar essas visões. O que eu penso de sexualidade? O que eu penso de gênero? O que eu penso de adolescente? O que eu penso do aborto? O que eu penso da homossexualidade? O que eu penso? Mas ir um pouco mais. Por que eu penso isso? Quais são as evidências científicas sobre tudo isso que nós estamos falando? Se eu não faço isso, eu não vou poder reconstruir meus conceitos e as minhas visões. E se eu continuo com esses conceitos e essas visões, nós vamos ir para trás em vez de ir para frente no exercício dos direitos das pessoas. É isso que está acontecendo muito hoje no Brasil, que tem pessoas que ainda estão voltando atrás na conquista dos direitos. Então, novamente, tem um grupo que disse que tudo ruim que está acontecendo no mundo é porque a mulher saiu trabalhar fora. Então, essas pessoas, quando a gente dialoga, dizem que a mulher tem que voltar para casa para criar seus filhos. Então, novamente, as mulheres... Veja, há pouco tempo você publicou, a mulher tem que ser submissa. Submissa a quem? Mulher não, mulher tem que desenvolver sua autonomia, se empoderar, tomar decisões sobre suas vidas. Não tem que ser submissa, tem que se relacionar de maneira igual com todas as pessoas, com respeito, respeitando os direitos de todas as pessoas. Então, nós dizemos novas visões, novas atitudes, novas práticas. O primeiro projeto adolescente, o meu colega aqui que está sentado, nós começamos em 1995, e de lá para cá a gente tem aprendido, cada dia vamos aprendendo com muita gente que passa nas nossas vidas e nos ensina muito, porque às vezes a gente acha que nós educadores ensinamos, mas a gente aprende quando ensina. A gente aprende muito com as jovens e os jovens, com educadores, com profissionais de saúde, a gente aprende muito. Então, a gente tem ido aprendendo muito. E nessas novas visões, nós falamos assim, bom, se a gente muda, quando a gente olha para adolescente e vê esses adolescentes descritos nas listas anteriores, falamos assim, vamos tirar esses rótulos negativos e vamos ver outras características desses jovens. Então, jovens são criativos, são receptivos a inovações, a desafios, eles acreditam em mudança, eles têm muitas energias e, se a gente dá oportunidades, assumem compromissos e assumem responsabilidades muito boas. Se eu ofereço um espaço
para refletir, para dialogar, umas rodas de conversa, mas eu mediando essa roda para que haja respeito, para que as pessoas se escutem e que possam expressar o que pensam, nas suas opiniões, eles podem atuar de maneira muito construtiva e muito solidária. Eles são capazes de voltar a casa e influenciar suas famílias e influenciar seus pares. Então, desde 95, a gente está capacitando adolescentes para atuarem como adolescentes agentes voluntários de saúde, jovens mobilizadores, dependendo do projeto, mas são jovens trabalhando com outros jovens ou com outros jovens na escola. Então, a visão de adolescentes que a gente queria passar para vocês é que são pessoas de direito, deveres, compromissos, pessoais e sociais, são cidadãs e cidadãos que se comprometem com a sociedade e também fazem parte da solução. Não às vezes são vistos como problema, mas eles fazem parte da solução. São homens e mulheres que têm desejo, que têm sonhos, que têm dificuldade, que estão construindo seus projetos de vida. São homens e mulheres que constroem a sua maneira própria de ver a sexualidade. Aqui, muitas vezes, adultos dizem é que no meu tempo tudo era melhor, tudo era diferente, é que essas tatuagens, não sei o quê. Então, se começa a criticar e a questionar a maneira como os jovens estão vivendo suas vidas. E é necessário, na nossa ideia que queremos trocar com vocês, é que essas pessoas estão construindo sua autonomia, sua solidariedade, e a gente tem que ter empatias com eles, com essas novas maneiras de que eles têm de ver a vida e de curtir a música, curtir suas relações sociais e tal. Então, mudar esse conceito, essa visão estereotipada, pensamos que vai facilitar para construir um vínculo afetivo positivo, vai ter maior confiança, vai aproximar, vai ter melhor comunicação, vai criar esse espaço de diálogo, para trocar ideias, para poder educar, dar informações que necessitam, desenvolver as competências e habilidades que o jovem precisa nesse momento da vida e facilitar os processos de tomar de decisões. Não é? Então, aí agora vou falar um pouquinho de qual é a experiência da Rap Latina e que a gente sempre fala que nós estamos construindo uma cultura de prevenção para e com adolescentes. Em geral, os programas são para adolescentes, mas a gente disse não. Nós temos que construir os projetos, os programas com os e as adolescentes. Então, a Rap Latina trabalha com 2 pilares fundamentais. Um modelo de projeto de investigação, ação participativa e foca muito no processo educativo. Por isso que o trabalho de vocês, educadores e educadoras, é fundamental, com capacitação e construção das competências técnicas. O projeto de ação participativa praticamente tem 4 componentes. É pesquisa, educação, participação e ação. E é como uma espiral. Começa com a capacitação das pessoas, vamos supor, de uma escola, de um serviço de saúde, de uma comunidade, e essas pessoas vão, junto com a gente, fazer um diagnóstico da situação. A partir desse diagnóstico, se elabora um plano de ações, se implementa um plano de ações, se monitora, se avalia, e, a partir da avaliação, surgem novos resultados e sempre vai numa espiral. Mas o importante é que as pessoas aprendam que não é um projeto que vai e que termina, senão é uma metodologia que vai ter sempre continuidade e sempre com participação. Então, me explico. A gente faz um diagnóstico e adolescentes e educadores, por exemplo, fazem grupos de trabalho que vão dizer quais são os principais problemas hoje na escola, atualmente na escola. Tá, vão dizer uso de drogas, bullying, sei lá, que adolescentes, violência baseada em gênero. Ok. O que nós podemos fazer para resolver esses problemas? Então, com participação, todo mundo se envolve dentro da escola, dentro do serviço de saúde, dentro de uma comunidade, para resolver esses problemas. O nosso processo educativo, todo o processo educativo está baseado com foco em gênero e direitos. Segue os princípios da educação crítica e libertadora, ou seja, constrói o conhecimento a partir do diálogo, e os princípios da educação, da aprendizagem significativa.
vocês, como educadores, devem saber que a aprendizagem significativa tem vários teóricos, nós trabalhamos muito com Ausubel e outros, onde diz que todo e qualquer processo educativo começa por identificar o conhecimento que as pessoas já têm. Então, a gente não trabalha... Isso, por exemplo, para nós, não existe as palestras. A gente aceita esse desafio, porque é o modelo para poder chegar com alguma mensagem a muitas pessoas, mas a gente realmente sabe, pelas pesquisas, que os modelos de aulas tradicionais e palestra têm uma eficiência muito limitada. Não é que sejam absolutamente ineficientes, mas são limitados. Então, a gente tem que mudar esses princípios. Enfoca os aspectos cognitivos, os emocionais, o manejo de emoções, sentimento, a autoestima, e as competências socioemocionais, ética, cidadania, os comportamentos, resiliência, enfim, tudo o que são as competências socioemocionais, tem que aprender, que muitas vezes não se ensinam. As crianças e adolescentes aprendem. Você não pode ter inveja, você não pode ter ciúme, você não pode ter raiva. Como que eu desligo um botão e falo, não vou ter raiva, pronto. Então, e principalmente, muito se culpabiliza. As igrejas dizem, isso é pecado, isso é pecado. E se é pecado, é ruim. Eu vou para onde quando tenho pecado? Vou para o inferno, então eu fico com medo. E aí eu não faço nada e eu digo que não tenho nada, mas, na verdade, eu tenho ciúme. Eu tenho ciúme, eu tenho inveja do meu colega que tem um tênis, eu tenho inveja dessa pessoa que canta bem. Enfim, então a gente precisa ensinar. Eu tenho raiva, por que eu tenho raiva? O que eu faço com a minha raiva? A raiva vai fazer mal para mim, mas vai fazer mal para o outro também. Então, isso é os aspectos educativos que nós fazemos com criança e adolescente, são esses aspectos que foca. Visam o empoderamento pessoal e profissional e a construção da autonomia e solidariedade. Isso vale para todos os processos educativos, com profissionais de saúde, de educação, com adolescente, com mulheres da comunidade, com todos. E visa diminuir a distância entre a teoria e a prática, porque nós somos super bons no discurso, mas a prática, às vezes, é muito distante. Quando a gente começa com o diagnóstico, na maioria dos lugares, acontece isso que vocês veem aí. Se a gente toma em consideração as políticas, os acordos internacionais e as políticas públicas, nós temos tudo aí. Nós temos. Ainda não tiraram a educação integral em sexualidade, ainda está aí. Então, a gente tem. Em São Paulo, nós temos o programa Prevenção Também se Ensina. Está aí, é uma política estadual, ela não tem sido tirada, mas está aí, todo está aí. Mas quando os direitos sexuais e reprodutivos, todas são políticas. Quando a gente vai ver na prática, essas políticas não estão implementadas. Os profissionais, muitas vezes, nem as conhecem, nem sabem que existe. Nós trabalhamos com profissionais de saúde e falamos assim, bom, quanto que quem conhece a política de saúde sexual e reprodutiva do adolescente? Não conhecem. A política existe desde 2006 e não a conhecem. Então, há uma alta vulnerabilidade individual, social e programática de adolescentes. E há muito pouca participação de adolescentes. Então, também, essa é outra questão, nós criamos esse nosso marco de referência da Rapa Latina, porque quando nós fizemos uma observação, nós falamos assim, adolescente está aí, está no meio, está rodeado de adulto, mãe, pai, igreja, professor, educador, meio de comunicação, estão rodeados de adultos, mas eles estão sozinhos. Esses adultos estão distantes, por tudo isso que a gente já falou. Eles estão praticamente com os amigos, mas mesmo com os amigos, essa relação também é frágil, ela não é forte. Então, o que nós queremos? Que todo mundo esteja alinhado, focando para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, para que desenvolvam e construam projetos de vida mais saudáveis, né? Então, para isso, o que nós precisamos? Que capacitar os adultos, principalmente para eles mudarem essas visões que eles aprenderam de sexualidade, de gênero, sobre a adolescência, etc. Então, a Rapa Latina tem várias características, ou seja, tem marcos de referência, que são as políticas e seus acordos, ou a visão de adolescente como sujeito e sujeita de direito, a atenção centrada nos adolescentes e não no problema, ou seja, as pessoas focam na gravidez e não na adolescente. A gente foca na adolescente que vai ser capaz de evitar uma gravidez. Essa é a diferença. Foca no projeto de vida e na participação efetiva e considera que adultos devem atuar lado a lado com o adolescente, não adolescente sozinho, nem adultos só para adolescentes.
A visão de saúde como direito e com foco na prevenção e na corresponsabilidade. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar muito aqui na saúde. Temos um enfoque intersetorial. Os processos da metodologia Platina têm uma intencionalidade de transformação e mudança social e institucional para a igualdade de gênero. Usar uma metodologia ação participativa, que eu já falei, é flexível e adaptável, e aqui, infelizmente, estamos proibidos agora, mas a gente continua igual, metodologia educativa, participativa e libertadora, seguimos os princípios de Paulo Freire. Nesse sentido, Paulo Freire, nosso grande educador, Paulo Freire, nos oferece uma visão importante de como a gente trabalha com as relações de poder. E a relação entre homem e mulher é uma relação de poder. A relação de branco e negro é uma relação de poder. Rico e pobre é uma relação de poder. Temos que mudar essas relações de poder para que haja mais justiça social. Então, a gente trabalha muito com essa metodologia. E fazemos o processo educativo dirigido a todos. Esse é o enfoque intersetorial na escola, educação integral em sexualidade, principalmente, na unidade de saúde, que eles incorporem na consulta de atenção integral de saúde do adolescente, e na comunidade a educação muito para a prevenção, logicamente, com toda essa lente de igualdade de gênero e direito. Isso vocês deveriam saber, porque são educadores e educadoras, que há muitas evidências. Muitos pais e mães têm medo de que a educação sexual, vocês vão estimular as crianças, dizem crianças, mas são adolescentes, já estão tendo relações, mas que vão estimular a ter sexo. A gente precisa informar esses pais, essas mães, que a evidência que a educação sexual, a educação integral em sexualidade, ela, quando ela é bem feita, ela tem um efeito positivo. Ela diminui as gravidezes, diminui as infecções de transmissão sexual, adia o início das relações sexuais e ela aumenta realmente a possibilidade de projeto de vida das meninas, das mulheres. Elas abandonam menos a escola e elas seguem na universidade. Aqui alguns momentos de capacitação para vocês verem como são as técnicas todas participativas que a gente faz, porque a gente trabalha com desconstrução de conceito. Essa primeira foto que está com os papelzinhos, essas são as mensagens que eles fazem, todas as mensagens que recebem, menino na infância, menina na infância, menino na adolescência e menino na adolescência. E a gente faz um trabalho muito bacana para que as pessoas vejam que a gente tem que mudar essas mensagens. Porque para uma menina eu vou dar panelinha, vasourinha, porque já vou estar preparando para ela fazer as tarefas de casa, né? Então, e aí eu vou dizer, você vai ser a rainha do lar. Então, eu já vou estar contribuindo para construir essa desigualdade de gênero. Aí a gente criou muitas estratégias educativas pensando que essa metodologia participativa é mais eficiente. Então, a gente criou várias estratégias que deram muito certo em todos os projetos avaliados. Então, nós temos esse minuto informativo que se faz tanto em sala de espera como em sala de classe, com placas verdadeiro e falso, e a gente tem, por tema, listas de afirmações, e as pessoas colocam verdadeiro ou falso, e a gente aproveita de dar a resposta se verdadeiro ou falso, e aí, com isso a gente vai passando informações de uma maneira lúdica, mas de uma maneira interagindo e sabendo o que estão sabendo. A maioria pensa que é falsa, uma resposta que é verdadeira, eu vou ter que dedicar mais tempo a isso. Então, isso é importante, essa incorporação. E também a gente tem essa caixinha de preservativo, de camisinha, caixa de pergunta, mural informativo, vídeo debate, mesa informativa nos intervalos de sala de aula, desafio no escuro também para que elas de olhos vendados aprendam como colocar a camisinha. A rádio, esse desafio no escuro é muito bom, coloca uma venda e aí, então, eles aprendem a praticar. Ok, já me estão fazendo, acho que me empolguei demais. Encontro de adolescentes é uma metodologia bacana também nas escolas, que eles se reúnem um dia inteiro e têm diferentes oficinas temáticas e também espaços inteiros. Esse é um mecanismo de referência da educação para a saúde, levando um monitoramento de quantos adolescentes são referidos e quantos chegam, e tem um cartãozinho verde de referência para eles serem recebidos
com confidencialidade, com qualidade, sem exigir a presença dos pais. Essa política de saúde sexual e reprodutiva, que tem que ser atendido sem a presença dos pais, os serviços de saúde deveriam ter um horário específico, e essa é a caderneta de adolescente que está sendo proibida. Eles vão arrancar as páginas onde estão os órgãos sexuais e vão reelaborar nesse governo, mas a gente ainda está entregando essa caderneta. As campanhas informativas, uma por mês, onde a gente está cada mês, trabalhando com as comunidades, diferentes estratégias educativas para poder estar informando a comunidade. Aí tem várias fotos, marchas, caminhadas pela saúde, mesas informativas, tudo isso que é feito. E, finalizando, então, a gente tem tido muitos bons resultados. Melhoramos o acesso aos serviços de saúde, a participação de adolescentes, o conhecimento. Mas tem um resultado importante num município, Barro Alto, em Goiás, que a gente conseguiu diminuir de 40%, quando a gente começou em 2010, a 15% em 2013. Diminuímos a 16%, ano seguinte, 2014, medimos de novo 15%. Então, é um resultado muito positivo, e a gente viu também que melhoraram nos projetos de vida, adolescente que nem pensavam em terminar a escola, hoje, grande maioria dos que participam estão nas universidades ou em colégios técnicos. Então, a gente conseguiu implementar todas essas políticas e dar todos esses resultados. Com isso, a gente está contribuindo com os ODS, 3, 4 e 5, 3, saúde e bem-estar, 4, educação de qualidade, e o 5, igualdade de gênero, que são os objetivos que todos nós teríamos que dar. E as decisões que adolescentes tomem podem determinar as suas vidas hoje, amanhã, né? E não somente a deles e delas, das famílias, da cidade, dos países, porque uma gravidez não afeta só uma vida, afeta todo o desenvolvimento de um país. Queremos que adolescentes construam projetos de vida, que sejam pessoas autônomas, solidárias, que sejam agentes de transformação. É isso que queremos. Então, última lâmina: a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas transformam o mundo. Então, o convite para cada um de nós, não somente resistir, senão que temos que continuar nossa luta, temos que continuar transformando esse mundo para viver com mais justiça social, com mais igualdade de gênero, com mais direitos, todos nós e todas nós. Muito obrigada. Queria convidar agora todas as participantes e os participantes aqui do evento a debater, né? Então, vou abrir para perguntas. A gente vai fazer 3 perguntas de cada vez. E estou aqui para ajudar a Margarita também a ir respondendo. Qual é o seu nome? Eu sou o Fábio, coordenador de projetos para a formação de professores. E eu vejo na questão que a colega tratou sobre a questão das competências socioemocionais. O quanto é um desafio trabalhar isso hoje, também na formação do docente, uma vez que a gente tem índices, por exemplo, falando de São Paulo, quando é uma cidade extremamente, quase em primeiro lugar, em questão de estresse. O quanto é estressante a nossa cidade. E hoje nós temos boa parte dos nossos professores com a questão do acúmulo, professores que estão em acúmulo. É muito desafio, sair de uma escola correndo para outra. E aí, quando a gente fala em socioemocionais, como que fica também a questão de trabalhar a formação socioemocional dos nossos docentes? Uma profissão tão dilacerada, tão estressante, tão cobrada e tão perseguida na sociedade brasileira. Boa tarde, obrigada pela explanação maravilhosa. Eu sou da educação, eu sou socióloga e mestre em educação, então essa visão mais biológica dessas questões é super importante para o trato diário dessas questões. E o que eu queria perguntar é, a gente tem poucas oportunidades de ter... a gente convive diariamente com os adolescentes, mas a gente tem poucas oportunidades de estar com os pais. Então, as reuniões escolares elas são pouco habitadas, os familiares tendo em vista jornadas de trabalho que não permitem, enfim, muitas questões não habitam, mas ainda existem alguns pais que habitam esse espaço.
E, às vezes, quando a gente tem que tocar esses assuntos muito sensíveis com os pais, tem que ser de uma maneira muito assertiva, muito correta, porque é ali 40 minutos, 1 hora e meia de uma reunião de pais, e que é necessário a gente colocar esse tipo de se eles pudessem vir uma palestra dessa, seria excelente para ter essa visão que a gente teve. Mas, assim, uma experiência sua que você possa compartilhar com a gente de como, numa reunião de pais, ou às vezes numa festa da cultura na escola, algum momento que a gente possa conversar com esses pais, e às vezes até não com a presença dos filhos, somente com os pais, de maneira que seja receptiva. Porque das poucas vezes que eu tentei falar da necessidade desse assunto com os pais, muitos se levantaram, saíram, talvez pela nossa falta de formação. Eu não tive educação sexual na licenciatura, eu acho que nós deveríamos ter ensino de educação sexual para licenciandos, e a gente não tem essa disciplina na graduação. Então, eu queria saber, da sua experiência, como que a gente pode aproveitar esse espaço para falar de uma maneira que seja receptiva para a família. Bom dia. Eu trabalho há quase... boa tarde, desculpa. Eu trabalho há quase 20 anos também na área da educação, e eu vejo muito isso, que as meninas elas não têm voz ativa, a maioria delas. E as que têm voz ativa são colocadas, igual uma humorista falou outro dia, elas são as chatas, elas são expulsas da sala, elas não podem falar o que elas pensam, e eu estou tendo um problema muito grande esse ano também com relação a isso, porque eu gosto de debater os assuntos muito diferentes na sala de aula. E o que eu mais ouço é: essa professora está levando os alunos para o mau caminho, essa professora está colocando assunto que não deve ser trabalhado em sala de aula. Só que a maioria dos assuntos são trazidos pelos próprios adolescentes. Eles chegam perguntando, eles chegam questionando. E, no início do ano agora, no primeiro bimestre, a gente estava vendo sobre a Segunda Guerra Mundial. E a gente falou sobre alguns artistas que falavam, pela obra deles, as críticas que eles tinham ao sistema, ditatorial. E os alunos tiveram uma atividade para fazer, que era para ver o que eles queriam protestar. E muitos deles protestaram contra sobre o feminismo e sobre o suicídio de adolescentes, a depressão. E pais vieram questionar por que eu deixei eles fazerem esse tipo de atividade na sala. Porque é um assunto muito grave, que não deveria ser trabalhado, e sim por profissionais da psicologia. Mas como a gente não trabalhar isso, se a gente sabe que essa é a realidade deles todos os dias? Fora que um dos alunos ele ainda colocou como se o feminismo fosse feminismo. Foi esse o nome que ele utilizou, falando que é desnecessário na nossa sociedade isso, porque a maneira como estão fazendo é como se quisesse diminuir o homem, porque eles não entendem que o feminismo é pela igualdade de gêneros. Para eles é que está diminuindo o homem. E como fazer isso, então? Bom, muito boas as perguntas. Eu acho que o professor que fez a primeira pergunta é crucial, essa pergunta, é muito importante. Realmente, e já se falou hoje de manhã também, que um país que não prioriza a educador e a educadora, realmente a gente está mal. Ou seja, quando um professor, uma professora, tem que ter duas jornadas, 3 jornadas, e corre de um lugar a outro, essa pessoa não pode dar conta. Ninguém pode. Nós temos isso também na saúde. O índice mais alto de doenças mentais e depressão está nesses profissionais que não estão dando conta. Então, são os 2 setores mais importantes, saúde e educação. Então, eu acho que, assim, se a gente quer melhorar, nós temos que ir melhorando as políticas do nosso país, que tem que ter mais remuneração e mais
preparação. Ou seja, nenhum professor, nós temos um vídeo, se vocês querem também, eu ia dizer para vocês, a Repolatina, www.repolatina.org.br, se vocês entram, tem um vídeo que fala da metodologia que a gente trabalha, e nessa metodologia, nesse vídeo, a gente tem uma pessoa que diz, ninguém dá o que não tem. Eu acho que esse pai falou tudo. Ou seja, um professor, ou uma professora, um médico, uma enfermeira, que não tenha sido capacitado, preparado nesse aspecto, não pode fazer. Então, essa é a nossa primeira deficiência. Eu não sei como fazer, porque esse é um trabalho a longo prazo. A curto prazo, o que nós estamos fazendo, Repolatina capacita educadores e educadoras com metodologia participativa, nem que seja grupos menores, e a gente vai, de a pouquinho, uma gotinha, às vezes, diz, bom, tirar uma estrela no mar pode não fazer diferença, mas vai fazer diferença para essa estrela, vai fazer diferença para esse professor, professora e para esses alunos. É o que a gente pode fazer nesse momento, mas você tem toda a razão. Esse é um projeto a médio e longo prazo, e isso tem que determinar todas as escolhas políticas que se façam, né? E isso tem também a ver com a última pergunta. Eu vou responder primeiro a última, porque está diretamente relacionada à pergunta que você me fez, né? Quando você é criticada e questionada porque você dá voz, essa pessoa, ela não quer uma educação libertadora. Ela quer uma libertação, uma educação, e aí, Paulo Freire, muito importante, domesticadora, deixa do jeito que está, serve e continua servindo ao sistema. Não faz que eles pensem. Então, essas pessoas não estão preparadas quando elas te criticam. E aí, a recomendação é, continua firme, não desista, você está certa, tem que dar a voz. Agora, fica lado a lado, não deixa sozinhos. Você falou muito certo, e é o que a gente tem vivido, as pessoas não sabem o que é feminismo. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer, tá, que é feminismo? Ah, vou protestar contra o feminismo. Então, vamos fazer uma coisa, antes de protestar, vamos estudar bem o que é o feminismo, vamos pensar para que eles e elas aprendam que feminismo não é que agora a mulher que está por sobre o homem, porque essa é a questão que as pessoas acham. Como o machismo ele prega a superioridade do homem sobre a mulher, acham que agora o feminismo é que a mulher vai ficar sobre, que agora o homem vai para casa fazer as coisas. E não é nada disso. O feminismo é igualdade de direito e igualdade de oportunidades. Então, a gente tem que fazer uma atividade com exemplos concretos. E agora, com a internet, com o celular, eles podem buscar muitas coisas. Fazer um mural, fazer um trabalho, que eles entrevistem as avós, que entrevistem as mães, para ver como as coisas têm ido mudando. Então, mas continue firme, colega, não desista. Você está certa, muito certa, com essa questão. E foi isso, né, que você me contou. E a outra questão, estou dando algumas dicas, né, para trabalho prático. Para que essas meninas sejam respeitadas, na verdade, todos têm que ser respeitados, meninos e meninas. Uma metodologia que a gente usa, nós fazemos um contrato pedagógico. Não são regras, é um contrato. Nós começamos. O que é um contrato? Ah, é um acordo entre quem? Entre as partes. Então, todo mundo constrói esse contrato. Então, o que vamos colocar para a gente ter uma boa convivência e tudo? Então, direitos iguais. Tá, então, respeito. O que significa respeito? A gente gasta um tempo, mas se você gasta um tempo, uma meia hora no início do ano letivo, você fica com o contrato, e se alguém sai do contrato, você tem um instrumento de trabalho que ajuda muito. E, na verdade, a gente nunca tem que voltar, são eles próprios que voltam. Espera aí, fulano saiu do contrato, nós temos que respeitar a fala, tudo isso. Então, essa é uma metodologia muito boa para que seja respeitada, e levar sempre a dizer, olha, como você se sentiria se você fosse tratada assim? Pensa no sentimento, trabalhar muito com sentimento. E a última pessoa, a pessoa que falou antes, que é as questões com os pais. Essa é uma questão muito importante. Essa é a grande queixa dos educadores e educadoras com a gente, que chamam os pais não vão. Então, o que é você, né? Então, os pais não vão.
Quando a gente faz pesquisa e fazemos grupos focais com os pais dizem que eles não vão porque as reuniões são muito chatas. E eles vão, a professora fica falando e ainda fica falando mal dos filhos. Te digo assim, te resumo, grupos focais de avaliação. Então, o que a gente recomenda sempre? Primeiro, tem que priorizar. Sei que tem que falar o que está acontecendo na escola, mas a gente sabe que o que está acontecendo na escola é produto de outras coisas. Então, vamos trabalhar as outras coisas? Vamos trabalhar, por exemplo, a questão de direitos, de gênero, vamos trabalhar relações, comunicação na família. Quando você trabalha um tema que realmente ele se identifica e atende à necessidade, e para atender à necessidade, a gente tem que começar perguntando também para eles, quem elas, né? Quais são as principais dificuldades que os pais têm com os filhos? E não faz assim em grande, faz pequenos grupos para eles trocarem, põe um vídeo, depois discute. Então, sempre com uma metodologia mais participativa. Quando isso se faz bem, eles voltam muito, sozinhos, e trazem outros ainda. Então, é uma questão de metodologia de trabalho e de atender às necessidades que os pais têm. E eu fiquei pensando também nessas duas perguntas, fazendo um paralelo com o parto, né? Porque lá onde, no meu cenário da saúde, as adolescentes, quando chegam gestantes ou para parir, elas precisam de um apoio, muitas vezes, para ocupar esse lugar de autonomia e de mulher, né? Porque ela também está ali, às vezes, junto dos pais, principalmente da mãe ou da sogra, né? Ocupando um novo espaço, que ela também vai tornar-se mãe, e ela tem que assumir isso também, né? Então, o trabalho das parteiras, e aí vejo um pouco das profissionais, lá da Casa Ângela, um pouco de vigilância para ver se isso está sendo garantido a ela. Eu acho que o papel do professor é parecido com esse. Vocês estão aqui, estão discutindo esses temas, estão como vigilante desse processo, junto com os pais também. Então, às vezes, favorecer esse diálogo ou essas estratégias, como a Margarita está falando, é um pouco esse nosso papel de, olha, não que a gente vá limitar ou estabelecer qualquer dificuldade da relação entre eles, mas trazer para a consciência dessa mãe que essa adolescente agora ela está ocupando esse espaço, ela vai tornar-se mãe também, e ela tem os direitos às escolhas dela. E é ela que a gente vai ouvir nesse momento, né? Então, eu fiquei pensando um pouquinho nisso. Em relação ao estresse, também compartilho dessa sua fala, né? Como a Margarita bem disse, na saúde a gente também tem essa dificuldade com o excesso de trabalho e de pacientes e pessoas ali em atendimento. E é uma resistência também, né, que a gente precisa sempre exercer e trazer sempre a reflexão, porque é muito fácil a gente cair nessa reprodução e de tanto estresse acaba não dando mais o olhar para isso, né? Então, sempre retomar, como você fez, trazendo isso à tona, né? E, a longo prazo, a gente tenta melhorar. Mais 3 perguntas, por favor. Uma aqui. Aqui, primeiro, né? E aqui. Boa tarde. Meu nome é Renata. Sou educadora há 30 anos. O que eu tenho percebido, e, às vezes, o que me choca, principalmente na gravidez, na adolescência, é a fala das meninas e dos meninos dizendo que a gravidez foi uma opção deles. Então, eles escolheram essa opção. E a leitura que eu faço, muitas vezes, né, muitas vezes não sempre, a leitura que eu tenho feito é da carência de uma autoafirmação, de oportunidades de se autoafirmar, porque é claro que todos nós, direto ou indiretamente, mais ou menos, à medida que a gente vai amadurecendo, nem tanto, mas todo mundo quer ter o seu sucesso, quer ser reconhecido. Isso pode acontecer através da arte, do teatro, da música, do esporte, mas, à medida que o adolescente, que o jovem não tem essas oportunidades de fazer um sucesso, de aparecer, de se autoafirmar, ele vai se autoafirmar de uma outra maneira. E me entristece uma menina de 15 anos que tem um namorado de 17, às vezes de 14,
achar que a gravidez foi uma opção deles, como se fosse uma coisa muito boa para aquele momento da vida. Então, eu acho que nós, educadores todos, né, precisamos muito de um norte para saber como lidar com essas situações e não só como lidar, como orientar os nossos adolescentes, alunos, filhos, netos, amigos dos filhos e tudo mais, principalmente nesses tempos de repressão que nós estamos vivendo. Muito obrigada. Olá, dá para ouvir? Olá, meu nome é Lívia, eu tenho 19 anos, e durante o período do ensino médio, eu acho que na minha sala, umas 7 meninas se engravidaram durante o período do ensino médio. Uma delas foi a minha melhor amiga. E eu sempre debati muito com a maioria delas a respeito da importância da educação sexual, da orientação e tudo mais. E eu sempre fui muito criticada na sala de aula, já debati feminismo na sala, e fui muito criticada a respeito disso. E uma das minhas melhores amigas, ela engravidou quando ela tinha 17 anos. E, na época, ela ficou assustada no momento, mas, logo depois, ela ficou muito feliz por finalmente ter algum rumo da vida dela. Porque o adolescente, normalmente, quando ele está terminando a faculdade, ele não sabe o que ele vai fazer, muitos não sabem o que vão fazer da vida. Mas ela gostava de desenhar. E, quando ela descobriu que estava grávida, ela se assustou, só que ela foi com a mão cheia para cuidar do filho dela. E em casa, ela sofre muita pressão psicológica pelo fato de que ela estragou a vida dela, de que ela não deveria ter feito isso, e várias outras coisas pela família. E, assim, é muito complicado. Eu ouvi ela desabafando a respeito de uma coisa que ela aceitou com toda a força, todo o amor do mundo, a criança, e em casa ela ouve dos próprios familiares coisas horríveis sobre isso. E eu queria saber como que você pode lidar com uma adolescente, uma amiga sua, que ela está ali engravidando na adolescência, e ela passa por essa pressão psicológica em casa, a respeito dela ter engravidado cedo, que é uma coisa muito complicada. É isso. Olá, meu nome é Erivaldo. Aqui. Meu nome é Erivaldo, eu sou professor da rede municipal também. E a minha preocupação vai mais ou menos de acordo com essa pergunta. Só que, como homem, para mim é um pouco difícil lidar com essas questões, principalmente de orientar sexualmente as meninas. Os meninos nem tanto, porque é mais tranquilo. Mas as meninas, normalmente, essa conversa não acontece. E eu vejo coisas, e eu ouço coisas, e eu não me sinto confortável. Então, como... e mesmo na questão do feminismo, como que a gente pode se colocar? Porque, lógico, eu tenho minha cota de machismo, porque isso ainda não desconstruí totalmente, faz parte de mim, e tem alguns que, desculpa, eu não quero abrir mão ainda, mas eu tenho isso. Então, mas eu entendo que a gente trabalhe para uma igualdade de gênero. Eu acredito nisso, eu acredito no feminismo. Mas como homem, falando de um lugar de prestígio, né, que, indiferente da situação econômica, só em ser homem já é um lugar de prestígio, como que eu posso orientar isso? Porque eu não recebo essa orientação, né? Nós, homens, por mais que a gente tenha que refletir e repensar muita coisa, a gente fica muito à nossa mercê. Eu não conheço nenhum grupo assim de homens que se reúnem nesse sentido. E eu acho que, às vezes, a gente precisa... E de novo, aí joga para a mulher de novo,
a coisa da educação do homem e da família. Mas eu acho que, nesse sentido, as mulheres caminharam muito nessa discussão, na construção da identidade delas como mulheres, né? A gente está falando de masculinidade tóxica agora, mas isso as mulheres já apontam e já se revêem, e a gente começa a discutir isso agora. E isso é muito novo, de certa forma. Então, como é que eu, homem, posso auxiliar nisso? Porque eu vejo as minhas crianças grávidas e eu tenho vontade de abraçar, mas também não sei que sermão que eu posso dar, não sei o que eu posso orientar, não sei que não cabe um sermão, eu sei que é acolher e ajudar naquilo possível, mas como? Mesmo porque tem a coisa do assédio, então eu queria talvez uma ajuda para entender como eu posso agir nisso e se existe algum lugar que eu possa procurar ajuda. Obrigado. A gravidez é uma escolha, é uma opção. Ela é uma escolha, é uma opção para muitas meninas, infelizmente. Isso é. Porque imagina uma adolescente onde, no meio onde ela vive, a mãe engravidou adolescente, a tia adolescente, a irmã adolescente, onde ninguém foi para fazer um curso técnico, uma universidade. Então, onde, desde pequena, se ensina que a menina, então, o seu projeto de vida é a maternidade, é ela casar, é ela ter filhos. Onde ela é carente de muitas coisas e, quando ela tem o afeto de um parceiro que ainda ama ela, ela vai querer ter isso. Então, infelizmente, ela é uma escolha, ainda que a gente se choque. Agora, o que fazer? A gente tem que dar escolhas, para que elas vejam que a maternidade na adolescência não é a única escolha, nem é a melhor escolha. Se elas realmente... Uma das questões que a gente, como adulto também, seguindo um pouco do que o professor falava, se a gente não está preparado, se a gente está muito estressado e muito decepcionado com o mundo, a gente não vai dar esperanças, não vai facilitar que elas sonhem, e eles podem ser diferentes. Nós temos que despertar o direito a sonhar. E nós temos que trabalhar muito com projetos de vida. Então, essa é a questão. Quando a gente começou a trabalhar com adolescentes, e nós fazíamos uma entrevista com eles e elas, e dizíamos, o que você quer fazer daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? O máximo, eles queriam empacotar no supermercado aí do bairro. Eles não tinham uma outra visão. Hoje, desses jovens, temos psicólogo, temos, sei lá, empresário, temos muita gente que foi para as universidades e eles mudaram. Então, tem que facilitar isso. Não é fácil, eu não estou dizendo que seja fácil, mas é possível. E a gente tem que continuar. Eu não sou papel para fazer isso. Aí, então, a Lívia, né, também seguiu mais ou menos nessa linha, né, que fazer amiga que engravida. Olha, a estratégia que a gente tem de capacitar jovens é exatamente porque uma jovem pode muito melhor orientar a outra jovem, ou um jovem a outro jovem, ou vice-versa. Então, porque há um espaço de muita confiança, de identificação. Adulto, em geral, julga adolescentes. Então, julga muito, aconselha. Adulto não sabe, fala, não faça isso, não faça aquilo. E amigo e amiga escutam, faz pergunta. Então, por isso que tem que ser capacitado. Jovens, para poder atuar orientando. Agora, isso também, infelizmente, é uma realidade. Nós temos uma escola onde uma professora nos disse que havia 4 meninas fazendo aposta quem engravidava mais rápido. 4 meninas de uma sala, todas fazendo aposta para ver quem que engravidava mais rápido, porque, para elas, a gravidez era o caminho. Elas não tinham nenhuma outra... É uma cidade pequena, oferece muitas oportunidades. Então, novamente, nós temos a questão também, estragar a vida dela, que esse é um olhar muito adulto, que estragou a vida. Então, assim também a gente... Se uma menina engravidou, ou um menino engravidou uma menina, a vida não acabou.
A gente tem que facilitar para que, igual, eles continuem no seu projeto de vida, que continuem estudando, que continuem se preparando para o campo adulto de trabalho. Então, isso é muito importante. Agora, a participação deles e delas em espaços dentro da escola, fazer comissão para tudo, mas que eles criem. Eu gostei muito desse protesto que a professora falou, eu acho que isso foi maravilhoso, esse protestar. Isso é ótimo. Mas, além de protestar, eles têm que dizer, bom, vamos fazer uma comissão para quê? Para o meio ambiente, para, sei lá, qualquer coisa, mas que todos engajados em algum projeto. Isso seria muito bom, e que eles decidam e elas decidam os projetos. Em geral, as escolas não prestam nem a chave da quadra de esporte, porque, não, eles são irresponsáveis. Então, é isso que a gente tem que mudar. Tem que assumir, educador, educadora, pai, mãe, tem que dar a responsabilidade. Porque se a gente não muda esse olhar e não confia e não dá a responsabilidade, quem que se está aproveitando disso são os traficantes, que realmente confiam, entregam uma arma, dão metas e aí até pagam. E aí os jovens estão indo para o tráfico. Então, a gente tem que mudar essa visão e tudo. Então, aí, o que fica? Novamente, trabalhar os projetos de vida. Tudo é a questão do projeto de vida e essa orientação. E aqui também, todos têm junto, né, a última pessoa, o professor, que diz, como eu posso trabalhar sendo professor da menina, né? A primeira coisa, não tem diferença se você é homem ou mulher, o importante é o marco de referência que você usa. Se você tem um marco de referência, além dos direitos humanos, os direitos sexuais e reprodutivos, e você tem muito boa compreensão de que todos somos machistas, nós, até as mulheres feministas, temos atitudes machistas, porque nós temos, 5.000 anos de história, quando que falava nossa colega aí, e o feminismo tem 150, então não tem como, a gente tem quase que nos cromossomas muitas coisas. Então, não é fácil isso, mas a gente tem que ter claramente de que nós temos que avançar, ser coerente e avançar para a igualdade de gênero. Então, não é problema o homem trabalhar com as mulheres e a mulher também trabalhar com homens, ou o homem trabalhar com homens e mulheres. E muito importante são os trabalhos. Aqui, o teatro, o teatrinho, a dramatização é muito boa para esse tipo de questões. Porque o homem, habitualmente, para fixar ser homem nessa sociedade, a masculinidade, ele tem que negar tudo que é mulher. Porque se ele chora, ele é mulherzinha. E ser mulherzinha é ruim. E aí eles vão menosprezando a mulher. Quando você vai fazendo esse exercício de reflexão, eles caem na real, de que está tudo errado, como dizem algumas. Então, está tudo errado que a gente aprende. Mas está tudo errado, vamos mudar. O que nós podemos fazer para mudar? Então, aí a gente começa a mudar. Não é fácil. O papel nosso é ser facilitador, facilitadora, mediadores de um processo de mudança e transformação pessoal e social. Se a gente tem claro que a gente, cada dia, em cada diálogo, em cada conversa, a gente vai fazendo essa mudança, desde que a gente vai comprar um presente e a vendedora te diz assim, é menino ou menina? Eu pergunto assim, por quê? Porque menina compra nisso. Aí eu falo, bom, quantos anos você tem? E aí a gente começa a dialogar. E a gente vai fazendo ver às pessoas que a gente tem que parar de reproduzir esses papéis desiguais de gênero que estão causando muito mal a mulheres, a homens e à sociedade de um modo geral. Cada dia, um passo. A gente continua firme. Obrigada. Não sei se consegui responder a todos. Eu queria reiterar também, em relação à posição do professor educador homem, né? É muito interessante, porque hoje o profissional que cuida das mulheres, na sua maioria, né, é o médico. O homem, o ginecologista. Várias vezes já ouvi também de mulheres, eu não passo em ginecologista mulher, passo em homem. Mas por quê? Porque é homem. Então, assim, isso é mais uma questão de poder do que de gênero, né? Porque está localizado também nesse homem que tem o conhecimento sobre o corpo dessa mulher, né? E na escola parece que você não se sente autorizado porque você não está nesse lugar de poder, né? Enquanto olhar médico, heteronormativo. Então, eu gostei muito do que a Margarita falou, porque é exatamente isso. Não se
não se intimide, né? Continue, se baseie nisso, nos direitos. Só de você se colocar nesse lugar de naturalidade, de não, vamos discutir isso com respeito, e a partir desse olhar dos direitos, você já consegue alcançar tanto meninas quanto meninos, né? Era mais isso. Infelizmente, nosso tempo já terminou e a gente vai ter que encerrar. Dá tempo para mais uma rodada ou não? Não? Tá bom. Então, quero agradecer a presença de todos vocês. Infelizmente, a gente não consegue mais uma rodada, gente, porque a gente já está batendo nas 4 horas, então a gente já está dando os 15 minutos a mais, que foi esses atrasinhos que a gente teve. Mas a gente tem um espaço para confraternização agora. Também vai ter um tempo em que as palestrantes vão estar aqui, tanto a mediadora quanto a Margarita. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode elaborar no café. Tá? Então, a gente vai agradecer muito a presença de vocês, tanto o público quanto as nossas palestrantes e mediadoras, e o nosso próximo evento no dia 15 de junho.